Atos 16, do 27 até o 34. E o 31 é o tema dessa campanha, desse propósito que nós vamos ter todas as quartas-feiras de fevereiro. Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram, olha a continuação do texto, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Quantas vezes eu já ouvi esse versículo sendo recitado, porque esse versículo é uma promessa. E quantas vezes eu já vi pessoas decepcionadas, pessoas tristes, porque esse versículo não se cumpriu na vida delas. Alguns em atendimento, outros atendimento dando conselho e ouvindo a pessoa, outros comentários dizendo assim: mas a palavra não diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por que que meus filhos não são salvos? Por que que meu marido não está salvo? Por que que os meus parentes não estão salvos? E na maioria das vezes, irmãos, a responsabilidade dessa inquietação é jogada em Deus, como dizendo: Deus não está cumprindo na minha vida a sua palavra. O Senhor está em dívida comigo, porque eu sirvo a Deus, eu crio no Senhor Jesus, eu recebi o Senhor Jesus, eu tenho sido fiel, mas pessoas da minha casa não estão na presença de Deus, não estão vindo, não se converteram. Então se joga a responsabilidade em Deus, e fica-se aquele que não é maduro na fé e que não tem uma profunda intimidade com Deus, fica-se aquele ar de revolta, fica-se aquele ar de cobrança, porque Deus não fez a obra e não cumpriu a palavra. E eu, na minha limitação, eu quero explicar para vocês esse texto. Eu quero explicar para vocês, e vocês vão ver que na explicação desse texto, a responsabilidade, ela muda um pouco de figura. A responsabilidade, ou a culpa, ela muda um pouco de lado, e ela sai um pouco da responsabilidade de Deus não ter cumprido a promessa, e ela cai um pouco na responsabilidade da gente não ter sido para a nossa casa aquilo que nós precisávamos ser, para que eles pudessem ser salvos. Deixa eu explicar, que a hora voa. Como é que funciona isso aqui?
Irmãos, como é precioso, como é importante nós termos a Bíblia de capa a capa, toda contextualizada, para nós entendermos ela. Também para entender a palavra, é preciso um pouquinho da ciência ou do saber das palavras originais, o que não é muito mistério. Eu não fiz um seminário regular, eu não fiquei internado 4 anos na faculdade de teologia. Mas eu tenho, pastor, não é aula, pastor, não, mas eu preciso dizer isso. Mas eu tenho na minha casa um livro simples, por exemplo, que é o Novo Testamento interlinear, português, grego, grego, português. E aí ele tem o grego na linha de cima e tem o português literal na Bíblia de baixo, na linha de baixo. Pastor, mas isso tem a ver comigo, isso tem a ver com o entendimento que Deus quer me dar nessa noite aqui nessa igreja, nessa palavra. Muito bem, irmãos, só um pouquinho porque eu quero ir para o lado espiritual. A língua grega, ela não é como a língua portuguesa. Eu vou citar um exemplo, que é o exemplo mais famoso e mais clássico. E por que língua grega? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e um grego chamado grego koiné. O Velho Testamento foi escrito em 2 línguas, uma parte em aramaico e a outra parte, a parte mais recente em aramaico e a parte mais antiga em hebraico. O grego não tem uma palavra só para designar várias coisas. Aí eu vou citar o exemplo da palavra amor. Você vai ler na Bíblia, em vários textos, uma única palavra, amor. E quando a gente olha um pouquinho para os originais, a gente vai ver que não é a mesma palavra. Aí eu vou citar porque muita gente já ouviu falar disso. Na Bíblia existem pelo menos 3 palavras no Novo Testamento que são traduzidas por amor. Uma é a palavra phileo, da onde vem a palavra Filadélfia, e aí nós temos que acrescentar uma palavra, a palavra amor, para a gente entender, que é o amor fraternal. No grego da palavra, tem uma outra palavrinha chamada storge. E o storge o que é, pastor? Também é amor. Só que o storge é o amor familiar, é o amor de pai e filho, é o amor de mãe e filho. No texto grego, tem mais uma palavrinha, que é a palavrinha do amor de 1 Coríntios 13, que é o amor que tudo suporta, que é o amor que tudo sofre, que é o amor que não arde em ciúmes, que é a palavra ágape ou agapau. Então perceba que quando foram traduzir a Bíblia, que palavra nós vamos traduzir de agapau? Só tem amor. Que palavra nós vamos traduzir de storge? Só tem amor. Que palavra nós vamos, para traduzir em uma só palavra, só tem amor. Que palavra nós vamos traduzir de phileo? Só tem amor. Então você lê o texto em português, aí você lê naquele texto, amor. Nesse outro texto, amor. E naquele outro texto, amor. Mas na verdade, no original, são tipos diferentes de amor. Quem está entendendo diz amém. Sabe, irmãos, eu não quero ser jactante. Tem muito homem de Deus, tem muita gente pregando a palavra sério, mas tem muita porcaria, irmãos. O povo está sendo enganado. O povo está ouvindo pregações e acreditando naquilo, e está redondamente enganado, está sendo engodado, está recebendo promessas que Deus não fez, está cobrando coisas que Deus nunca prometeu. E como eu vou saber, pastor? Como eu vou saber? A resposta é simples: examina as Escrituras, aleluia, leia as Escrituras. Tudo que eu pregar aqui, você tem, não só pode, como deve conferir na sua Bíblia, anotar na sua Bíblia, pesquisar depois. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: o meu povo peca, ou o meu povo erra por falta de conhecimento, aleluia. E eu quero me esforçar, junto com os outros obreiros dessa casa, para te dar palavra limpa, para te dar leite limpo e puro, e não misturado com água. Mas vamos voltar à palavra, ao sermão. Pelo menos 2 coisas você precisa saber sobre essa palavra. Quando Paulo promete ao carcereiro, vamos voltar para o contexto da palavra. E isso tem a ver com o propósito desse mês, das quartas-feiras. Paulo está preso. Por que Paulo e Silas foram presos? Porque expulsaram o demônio daquela mulher adivinha.
E aquele demônio fazia aquela mulher adivinhar a troco de dinheiro. E as pessoas que tinham o poder sobre aquela mulher ganhavam muito dinheiro. E Paulo expulsa aquele demônio. E aquelas pessoas eram autoridades, tinham influência na cidade. E elas ficam muito irritadas e elas mandam açoitar Paulo e Silas com um falso testemunho e prendem Paulo e Silas. O que acontece então quando eles são presos? À meia-noite, diz a palavra. À meia-noite, o que eles faziam depois de serem açoitados e depois de estarem presos. Por isso, irmão, não fique chateado quando a gente pede para você levantar, quando a gente pede para você levantar a mão, quando a gente pede para você adorar. Sabe por quê? Porque eles estavam cansados, estavam exaustos, eles tinham apanhado, eles estavam sangrando. E aí, perto da meia-noite, diz o texto, que eles estavam cantando um hino de louvor a Deus. A maneira com que você se comporta na presença de Deus, irmão, define o tamanho da presença que vem sobre você, da glória que vem sobre você. Não haja de qualquer maneira na presença de Deus, porque é isso que vai mudar a diferença, isso que vai fazer a diferença quando você sai da presença de Deus. Agora estavam cantando o hino, o que acontece? Por causa daquele hino de louvor, por causa daquele hino de adoração, veio um terremoto, e as paredes daquela cadeia se romperam, e a cadeia caiu. Às vezes o Senhor nos chama para louvar nas horas mais difíceis, porque é nessas horas que o milagre vai acontecer através do nosso louvor. Diz o texto, irmãos, contextualizando aqui, diz o texto, que o carcereiro ia pegando na espada para tirar a própria vida. Agora olha como a gente precisa entender também, além das línguas originais, não precisa saber falar fluente, mas a gente precisa olhar para elas, a gente precisa entender a cultura da época, a cultura. Num país corrupto como o Brasil, quando um preso foge, o carcereiro até ajuda, dependendo se for comprado. Mas nesse tempo, quando um preso fugia, o carcereiro que tinha deixado o preso fugir, pagava a pena daquele preso. Se aquele preso estivesse condenado à morte, e o carcereiro, sem mesmo querer, permitisse que aquele preso fugisse, sabe quem morria? O carcereiro. Então quando veio o terremoto naquela prisão, quando veio o terremoto e abalou aquilo, o que o carcereiro pensou? Quem está comigo diz amém? Ele falou, vou tirar minha vida, porque eu vou morrer de qualquer jeito. Vou tirar minha vida, porque todos fugiram. Vou tirar minha vida. E quando ele pegou a espada para tirar a própria vida, o que o apóstolo Paulo grita? Não faças isso. Ninguém fugiu. Nós estamos todos aqui. Nós não fomos embora. Não tire a sua vida. E uma vez que ele viu que não ia mais pagar com a própria vida, igreja, sabe qual é a reação dele? Depois de ter visto aquele terremoto, aquele sobrenatural, sabe qual é a reação dele? Depois de saber que Paulo e Silas estavam presos porque pregavam o evangelho, e porque eles, apesar disso, estavam cantando e louvando, porque ele estava lá, ele estava ouvindo aquele louvor, sabe qual foi a reação dele? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para receber o que vocês têm? O que eu faço para ter na minha vida? Guarde essa frase. O que eu faço para ter na minha vida aquilo que eu vejo na vida de vocês? Essa é a resposta para a pergunta de muita gente. Por que, Senhor? Por que eu não vejo mudança? Por que a minha casa não muda? Desculpa, mas eu preciso falar o que Deus está mandando dizer. Por que eu não vejo mudanças grandes? A pergunta é, as pessoas desejam ter o que você tem? Seus parentes estão desejando ter o que você tem? Porque nós podemos olhar para esse texto, e eu vou continuar explicando e dizer assim, por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Sabe o que levou esse carcereiro a querer a salvação? Não foi o que Paulo pregou, mas foi o que Paulo viveu. E o que Paulo viveu?
Paulo cantou em vez de murmurar. Paulo cantou em vez de reclamar. Paulo cantou. Muitos de nós, eu não estou falando só desse culto aqui, em nome de Jesus, pelo amor, não vai interpretar mal essa palavra, mas muitos de nós não estamos dispostos a fazer nada. Nós não estamos dispostos, muitos de nós não estamos dispostos nem levantar a mão no culto para adorar, querido. Nós não estamos dispostos, nós estamos cansados demais para orar. Nós, não estou falando vocês, nós passamos horas na novela, né, querida? Nós passamos horas, nós passamos horas passeando, e nada disso, fora a novela é pecado. Nós passamos horas, e quando a gente vem para a presença de Deus, a gente ainda vem cobrando, porque Deus não faz, Eu preciso te dizer isso, sem querer te ofender, mas é a verdade da palavra. Às vezes a mudança não vem nas pessoas que estão próximas de nós, a mudança não vem, apesar de que tem o livre-arbítrio, e às vezes nós estamos fazendo tudo certo e eles estão querendo, mas muitas vezes a mudança não vem, porque eles olham a gente professar uma fé na igreja, mas não veem a gente professar essa mesma fé na hora de perdoar, na hora de ser honesto, na hora, aí nós estamos vendo, os nossos parentes estão vendo a gente em casa, os nossos parentes estão vendo a gente no campo de futebol, às vezes brincando, os nossos parentes estão vendo, os nossos colegas de trabalho estão vendo a gente no trabalho, e aí a gente fala de Jesus para ele, e ele pensa, eu, Jesus, para ser como você é, para fazer o que você faz, aonde eu quero chegar, pastor está querendo me ofender, não é isso, é que se você for cheio de Deus, e a glória de Deus resplandecer na sua vida, igual ela resplandeceu na vida de Paulo lá na prisão, as pessoas vão querer o que você tem, as pessoas vão querer o que você tem, as pessoas vão dizer, o que eu faço para ter o que você tem, o que eu faço para receber o que você recebe? Nós estamos sempre implicando com tudo à nossa volta, quando eu digo para você, a grande mudança começa em nós. Então não culpe a Deus nunca, querido. Pense bem, quando uma porta se fecha, quando você vai reclamar de alguma coisa, para pensar se a culpa é mesmo de Deus. Pastor, o que eu ganho ouvindo essa palavra? Você vai ver que se você, sabe esse problema aí, sabe essa situação aí, se você se dispuser e falar daqui, hoje em diante, eu vou começar a orar por essa situação, eu vou começar a ter paciência com essa situação, eu vou fechar a minha boca, eu não vou mais falar mal, eu não vou mais brigar, eu vou me comportar de uma maneira diferente, pois eu profetizo sobre a tua vida, e não é nem porque eu estou profetizando, é por causa da tua mudança, Deus vai mudar essa situação, e essa situação vai ser transformada. O carcereiro quer o que Paulo tem, porque o carcereiro vê que há algo sobrenatural na vida deles. Agora, concluindo, olha como a hora voa, eu nem comecei a pregar ainda, eu só estou na introdução, não que eu saiba alguma coisa, mas a palavra de Deus é tremenda, mas eu vou tentar, irmãos, resumir aqui, porque eu sei que vocês têm compromisso de trabalho. O que acontece quando ele diz, senhores, o que devo, nós paramos aqui, o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo libera essa palavra, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu vou arriscar aqui um grego, não, a pronúncia está errada, é uma transliteração do original, sukai, o oikos sou, tu
e a tua casa. Sukai, você. Ou e oikos, sou, sua casa. Agora preste atenção. Eu já estou caminhando para o final. Você que disse, mas a palavra está dizendo. Ele falou para o carcereiro. Carcereiro, se você crê, a sua casa vai ser salva. Mas isso, volto no começo, e isso não está se cumprindo totalmente na minha vida. Eu não estou vendo a minha casa ser salva. Eu ainda estou vendo pessoas resistindo a Jesus. Então, pastor, me explica, pelo amor de Deus, o que essa palavra significa. Duas coisas Paulo tinha em mente quando falou com esse carcereiro. E essas duas coisas nós precisamos considerar nessa noite. A primeira delas, querido, queria que você atentasse bem para essa palavra, porque ela vale para você no sentido espiritual. A primeira delas é que quando Lucas registra as palavras de Paulo, e quando Paulo está falando para o carcereiro, Paulo está levando em consideração aquela cultura, aquele tempo, aquele carcereiro. Mas então a palavra não vale para mim, mas entenda, a palavra vale para você, mas você tem que entender o que essa palavra primeiro valia para esse carcereiro. Eu vou dar um exemplo simples. Na cultura oriental, e principalmente nessa época, principalmente na cultura romana, na cultura desse tempo, haviam algumas pessoas que tinham elevada autoridade. Eles tinham uma posição, o que levava eles a não ter só autoridade sobre a esposa, sobre os filhos, mas a ter autoridade sobre criados, sobre escravos, e era autoridade mesmo. Para nós, brasileiros, até é difícil entender esse negócio de autoridade. Porque nós, principalmente nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo um tempo de crise de autoridade. Você quer ver uma questão de crise de autoridade? Hoje é normal uma criança de 4, 5 anos escolher o que vai comer. Isso quem estava falando, o professor famoso de pedagogia, dizendo que a criança está numa fase da idade onde ela precisa de disciplina, ela precisa de autoridade, e nós estamos vivendo um tempo que a criança fala assim, 4, 5 anos, não vou comer. E o pai deixa, tá bom, não vai comer. Não vou no culto hoje. E o pai com a mãe fala, também não vou. Não vai. Vou dormir até tal hora. Então assim fica. Eu estou mentindo, irmãos? Estou falando alguma besteira? Nós estamos num tempo onde não há quase autoridade. Pais, os filhos ou os pais não exercem autoridade, ou muitos filhos sequer aceitam autoridade, porque na nossa cultura, ninguém obedece ninguém, todo mundo faz o que quer. Só que nos tempos bíblicos, e aqui, diferente da cultura judaica, aonde também o pai exercia autoridade, irmãos, as famílias exerciam tanta autoridade, os pais sobre os filhos, graças a Deus que nem tudo era bom, graças a Deus algumas coisas acabaram. Preste atenção, porque isso tem a ver com o texto, que eles arranjavam os casamentos dos filhos. Os filhos não podiam escolher nem com quem iam casar. Porque havia de fato do pai sobre a casa grande autoridade. Grande autoridade. Agora eu vou citar um exemplo bem contemporâneo e da cultura japonesa, para você entender. E eu estou abreviando para encerrar mais cedo. O fundador do Shining Box, alguém aqui, não sei se já deve ter comido naquela franquia de comida chinesa chamada Shining Box, ou Shining Box. Ele é japonês. E ele conta, no relato dele, de quando ele foi abrir a empresa, que a família dele era uma família que guardava os costumes japoneses, e ele respeitava o pai, e que quando foi para ele, porque ele era o filho mais velho da casa, e segundo a tradição japonesa na família, era para ele assumir o negócio do pai, o negócio do avô, ele ia herdar o material de construção e o consultório de odontologia. Quando foi para ele renegar essa herança e abrir o Shining Box, ele, respeitando a cultura, ele conta, ele foi pedir a bênção do avô.
Ele foi pedir a bênção do pai. E ele fala que se o avô não abençoasse, se o pai não abençoasse, que ele não teria coragem de abrir o negócio. Porque ele estaria contra a autoridade do avô e contra a autoridade do pai. Pastor, por que o senhor está pregando isso para mim hoje, irmãos? Porque quando Paulo promete ao carcereiro, Paulo diz assim, ele diz assim, o que eu vou fazer para ser salvo? Ele está falando diante de uma cultura onde que, talvez no coração não fosse, só Deus ia saber. Mas se o carcereiro aceitasse Jesus, logo a esposa dele também aceitaria. Os filhos também aceitariam. Os criados da casa também aceitariam. Porque na cultura deles, quando o chefe da casa tomava uma decisão, não só a família, os filhos, mas todos aqueles que estavam, sejam escravos, sejam servos, todos aqueles que estavam debaixo da autoridade dele, não ia nem questionar, irmãos, não ia ter bate-boca, eles automaticamente aceitariam a mesma fé. O texto diz que Paulo foi até a casa do carcereiro. Paulo pregou para o carcereiro. E ele e toda a sua casa foram batizados. Então, amados, eu não posso simplesmente desconsiderar a cultura. Porque naquela época, naquele tempo, quando o chefe da família tomava um rumo, toda a família tomava sem questionar. Porque era a cultura, era o que eles viviam na época. E é por isso, a primeira coisa é a cultura. A segunda coisa é a palavra, que eu falei domingo, e eu já estou concluindo. Por que então Lucas usa essa palavra para casa? Essa palavra oikos. Justamente porque Lucas está escrevendo para os gregos e romanos. Marcos escreveu mais especificamente para os romanos. Mas a cultura dos gregos estava também presente no Império Romano. E essa palavra oikos, ela concorda exatamente com isso. É tremendo, irmão, se a gente dá uma olhadinha no Novo Testamento em grego, a palavra casa aparece 3 vezes só nesse texto. Mas para cada palavra casa que tem nesse texto, tem uma palavra diferente no original. E o que significa essa palavra oikos? E além de eu estar aprendendo um pouco de cultura bíblica, o que isso significa para mim fechar a mensagem? Então, oikos, ela não se trata apenas da família, pai, mãe, filho, marido, mulher, filho. Eu vou citar alguns exemplos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e ele diz assim, a casa de César vos saúda. Ele não estava falando da mulher de César, nem dos filhos de César, mas da guarda pretoriana e de todos que serviam na casa de César. E sabe que palavrinha que é traduzida quando fala casa de César? É essa palavrinha oikos. Quando em Atos 16, ou melhor, um pouquinho, é Atos 16 mesmo, nós lemos Atos 16, 31, Atos 16, 15, você vai ver que Lídia, a comerciante, vendedora, certa mulher Lídia da cidade de Tiatira, Atos 16, 14, quando ela aceitou Jesus, ela recebeu o evangelho, ela falou assim, eu quero que vocês vão lá em casa, e diz o texto que ela e toda a sua casa serviram ao Senhor. Sabe qual é a palavra aqui, que aparece no caso? A palavra oikos. Palavra oikos. Quando fala de Cornélio, Cornélio e a sua casa foram batizados, é a mesma palavra oikos. Mas pastor, é aula de grego, o que isso tem a ver comigo? É que essa palavra não fala só do filho, não fala só do parente próximo, essa palavra fala de todas aquelas pessoas que estavam debaixo da autoridade daqueles homens. Isso falava do amigo próximo também, isso falava do servo, isso falava do escravo, isso falava do empregado. Aí você vai dizer, e o que isso tem a ver comigo? Primeiro,
Aprenda isso hoje. Eu não posso cobrar de Deus essa promessa dessa maneira que nós talvez entendemos até hoje, como que só o fato de eu aceitar Jesus, então automaticamente toda a minha família será salva. Não é isso que o texto está dizendo. Quando Paulo usa essa palavra oikos, e quando o escritor registra isso, é porque na cultura deles já era normal, se o chefe da família se convertesse, toda a casa. Só que olha o texto, ele diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ele diz, e lhes pregaram a palavra de Deus, porque para eles serem salvos, eles precisavam aceitar a palavra de Deus. Então, pastor, se eu não posso receber essa palavra assim, por que essa palavra está aí na Bíblia para mim? E como que eu posso tomar posse dessa palavra sobre a minha vida? É que assim, o seu oikos é o seu marido ou a sua esposa. O seu oikos é a pessoa que trabalha com você. O seu oikos são todas as pessoas com que você se relaciona. Só que, para que essas pessoas sejam alcançadas, ai Deus, você não vai gostar muito dessa palavra, mas para que essas pessoas sejam alcançadas, você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode ficar de boca fechada, aleluia. E muito mais ainda, você não pode ficar de joelhos retos. Os seus joelhos, se é que você me entende, precisam estar bem inclinados na presença de Deus. E se você falar, se você orar, se você jejuar, então todas as pessoas que estão perto de você serão tocadas pelo poder de Jesus na sua vida. O grande mistério nisso é que nós devemos seguir 3 exemplos, e é o último tópico da mensagem. Eu quero lembrar vocês de Josué. Josué capítulo 24, verso 15. E eu enumerei 3 coisas para cada um, mas o tempo não vai deixar, mas eu quero falar só de uma coisa. Ei, querido, nós estamos numa campanha, nós estamos num propósito, onde eu creio que se você observar esses princípios, haverá mudança na sua casa, haverá mudança nos seus relacionamentos, haverá mudança na sua vida. Porém, você precisa pegar 3 exemplos para encerrar. Primeiro, você precisa se lembrar de Josué. E Josué fala, entre outras coisas, de autoridade e de decisão. Em Josué 24:15, você vê Josué falando assim para o povo: olha, se vocês quiserem adorar Baal, vocês adorem. Se vocês quiserem seguir outros deuses, vocês sigam. Se vocês quiserem fazer o que vocês querem, vocês façam. Mas ele libera uma palavra de autoridade, presta atenção. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu só quero lembrar você essas 2 coisas. O que Josué está falando aqui? Josué está só sendo profeta? Sim, Josué está sendo profeta. Josué está liberando palavra de fé, como eu preguei na última quarta-feira que eu preguei, a palavra do Espírito da fé, sim. Mas Josué está usando a autoridade dele para dizer uma coisa. Você sabe o que Josué está falando nessa palavra? O que ele está fazendo? Ele está se despedindo do povo. Ele está falando assim: a partir de hoje, eu não sou mais o governador de vocês. Então eu não posso mais decidir o que vocês vão fazer. Se vocês quiserem seguir a Baal, sigam. Se vocês quiserem seguir ao Senhor, sigam. Mas lá em casa eu ainda mando. É isso que ele está dizendo. Lá em casa eu sou autoridade ainda. Em outras palavras, ele está dizendo: todo mundo que mora debaixo do meu teto, todo mundo que é da minha tribo, vai servir ao Senhor junto comigo. Isso fala que você tem que ter autoridade, tem que ter decisão. Pastor, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou obrigar meu filho a se converter? Claro que você não vai converter o seu filho. Mas na sua casa, ele fornica só se você deixar.
Ah, pastor, mas se não fazer em casa, vai fazer na rua. Quando ele faz na rua, é problema dele. Quando ele faz na sua casa, ele tem a sua bênção. E você está permitindo o pecado. E aí a maldição está na tua casa e você não sabe por quê. Autoridade, irmão. E para ter autoridade precisa ter decisão. Josué diz: eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei se a igreja está quente ou está fria. Eu não tenho nada com isso. Eu não sei se a sociedade está no pecado ou não. Eu não quero saber se é carnaval ou não. Eu decidi servir ao Senhor. E aonde eu tenho autoridade, eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmão, não reclama de Deus. Não reclama de Deus se eu e você não temos decisão e se nós não temos autoridade. Se a gente não denuncia o pecado, se a gente não denuncia a idolatria. Segunda coisa, o centurião. A Bíblia diz que o centurião e toda a sua casa foram batizados. Mas o que teve na vida do centurião? Muito antes de Pedro chegar na casa dele, ele já jejuava. Centurião romano, irmãos. O texto da palavra de Deus diz, isso está em Atos capítulo 10. E o centurião era um romano, era um comandante de 100 soldados romanos. E o centurião era piedoso. Ele jejuava, ele orava. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Pastor, essa palavra é para fanático, mas é isso que acontecia lá. Quando os filhos do centurião chegavam da rua, eles achavam: cadê o pai? Pai está orando. Pai está orando. E eles viam o pai orando. E eles viam alguma coisa acontecendo na vida do pai. E sabe o que aconteceu? Um dia ele estará orando e jejuando. E ele toma um susto. O quê? Tem um anjo na minha frente. O anjo do Senhor lá. E o anjo fala: vai, manda mensageiros a Jope. Manda trazer Pedro, para Pedro pregar aqui a minha palavra. Aí Pedro vem, prega a palavra. O fogo do Espírito Santo cai. E diz o texto: e o centurião e toda a sua casa foram batizados. Você está vendo que o centurião teve participação na salvação da família dele? Você está vendo que Josué teve uma participação no que acontecia na casa dele? E agora, por último, irmãos, e eu vou fechar a Bíblia. Se o oikos não é só parente sanguíneo, João capítulo 1 fala do que Natanael fez. Quem que era, nesse texto, o oikos de Filipe? Não o que Natanael fez, o que Filipe fez. Quando Filipe, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, quando Filipe encontra Jesus, e ele vê que Jesus é o Messias, diz o texto que ele procurou Natanael. Natanael, eu achei. Pastor, mas você está falando, será salvo tu e a tua casa. Mas casa não é só marido e mulher. O oikos são todas as pessoas que se relacionam conosco. Então Natanael era do relacionamento de Filipe. Natanael fazia parte das amizades de Filipe. E quando Filipe encontra Jesus, ele fala: meu Deus, eu preciso avisar Natanael. E ele procurou Natanael. Natanael, eu encontrei o Messias. E aí ele pergunta: quem é o Messias? Quem é o Messias? Ele disse assim: é Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas sabe por quê? Porque o precisa entender a cultura. Porque eles desprezavam Nazaré. Nazaré era uma cidade desprezada. Era como você falar alguma coisa: tem um pregador aqui, pregando hoje, e ele mora lá na rua Capitão Bernardes. Aí você ia dizer: mas pode vir alguma coisa boa do Capitão Bernardes? Para quem sabe o que tem lá na Capitão Bernardes, né? Mas pode vir alguma coisa de Nazaré? E Filipe diz para Natanael: Natanael, vem e vê. Vamos lá, rapaz, vamos lá que você precisa ver Jesus. Vamos lá que você precisa ter um encontro com Jesus.
mas vamos lá. Aí quando Natanael dá de cara com Jesus, Jesus já fala: eis aí um homem, um israelita verdadeiro, em qual não há dolo, não tem engano, ele é franco, ele é sincero, não é duas caras. E aí Jesus já libera uma palavra revelada para Natanael: Natanael, eu te vi, Xarabachuri andarai, debaixo da figueira. Aí Natanael sofre aquele impacto da revelação, e ele diz assim: eis que esse é o Messias, é o Filho de Deus. E Natanael recebe Jesus, Deus abençoe, através da ministração de Filipe. Agora deixa eu explicar a história da figueira para encerrar a mensagem. A Bíblia não diz, mas a tradição diz. Natanael tinha a mesma idade de Jesus, e Natanael foi uma criança, um daqueles bebês que o rei Herodes mandou matar. Quem se lembra? Até 2 anos de idade tinha que matar os homens. A tradição diz que a mãe de Natanael não aceitou a sentença e escondeu Natanael debaixo de uma figueira. E ia escondida alimentar Natanael. E alimentou Natanael, diz a tradição, até Natanael poder sair de lá. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que quer dizer essa palavra? Crê no Senhor Jesus, o seu oicó será tocado, será salvo. O último dessa palavra é o seguinte: Filipe não podia convencer Natanael, mas Filipe levou Natanael para a presença daquele que tinha uma revelação para Natanael. Oh, Shatakacharabachandarabarraia. Você não pode convencer seus parentes, você não pode salvá-los à força, mas você precisa estar constantemente. Você não sabe o que aconteceu, Jesus curou. Você não sabe o que aconteceu, eu achei o Messias. Você não sabe o que ele está fazendo na minha vida. Aí ele vai zombar, aí ele vai falar: mas pode. Aí você diz: vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. E um dia ele vai aceitar o convite, ele vai vir ver, e Jesus vai falar com ele, e Jesus vai revelar algo sobre a vida dele, e Jesus vai mostrar para ele. E então a vida das pessoas ao seu redor serão impactadas pelo Senhor.